Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa terceira unidade com um assunto que tem muita gente que foge desse assunto, que é a regência verbal e a regência nominal. Particularmente, é um tema, né, dentro da língua portuguesa, é um conteúdo dentro da língua portuguesa que exige muita atenção e principalmente prática dentro da língua portuguesa. Então, à medida em que a gente está lendo mais, escrevendo mais, estudando mais a questão dessas regras de regência verbal e nominal, a gente vai conseguindo pegar melhor e assimilar todas essas regrinhas, né? Infinitas regrinhas das regências. E a gente tem dois objetivos a cumprir ao final desta unidade. Um deles é classificar a regência verbal e nominal, vamos saber a diferença, tentar entender onde é que a gente vai aplicar essas regências, né? Qual regrinha seguir. E também realizar os exercícios sobre regência, que vocês precisam realizar esses exercícios aí na apostila de vocês, no caderno. Lembrando que eu sempre dou uma dica, que vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes for necessário e anotarem as dúvidas também. E não apenas ficar com essa aula que eu gravo para vocês, mas que vocês leiam também a apostila de vocês, busquem no YouTube, em outros livros, em outras apostilas, porque é um tema que a gente precisa estudar bastante. Então, vamos lá. Vamos descobrir agora o que é uma regência verbal e uma regência nominal. Mas antes disso, vamos revisar o que é um verbo e o que é um nome. O verbo são aquelas palavrinhas que vão indicar a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, todas as palavras que indicam essas três coisas, a ação, estado ou fenômeno da natureza, vai ser um verbo. E o nome vai ser ao contrário, ou seja, vai ser uma coisa que não indica nem ação, nem estado, nem fenômeno da natureza, beleza? Então, o que é essa regência nominal? Ela trata do sistema do uso de preposição, a fim de estabelecer o sentido lógico entre dois termos, né? Então, assim como os verbos, tem muita palavrinha que vai pedir o uso de uma preposição, né? Mas normalmente não vai ser apenas uma preposição que essa palavra vai pedir. Em um caso, ela pode pedir uma preposição, em outro caso, pode pedir outra, beleza? Então, por exemplo, minha chegada à praia foi tranquila. Minha chegada da praia foi tranquila. Então, a gente vai ter uma diferença em relação a essas questões do uso dessas preposições, né? E a regência verbal, ela traz implicações muito sérias relativamente ao significado. O que aquele verbo está querendo passar? Qual que é o significado daquele verbo, né? De acordo com o contexto. Eu trouxe uma listinha para vocês de alguns nomes com algumas das regências e eu vou circular ou marcar com vocês, se vocês quiserem também escrever no caderno de vocês, as que a gente mais encontra aí nos nossos diálogos, na escola, nos livros. Aflito com, ansioso de ou por algo, né? Antipatia a ou contra ou por algo. Apto a, apto para. Atenção a, atencioso com, para com, né? O atencioso com algo. Certeza de, conforme ao, conforme com. Opa. Nós vamos ter também feliz com, feliz de, por, favorável a também, né? Ficou em cima. Dúvida acerca de, dúvida em, dúvida sobre. Imune a, imune de, né? Podemos falar assim, estamos imunes ao coronavírus. Ai. Agora, vamos apagar isso aqui, né, gente? Pronto. Agora sim. Junto a, junto de, orgulhoso com, próximo a ou próximo de algo, respeito a, com, respeito de, respeito para com, respeito por, simpatia, útil a, e também a gente tem o suspeito, né? Suspeito a e suspeito de. Normalmente a gente acha essas regências. Lembrando o que é verbo, acabei de explicar, né? Que são aquelas palavrinhas que vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. E o verbo, ele vai pedir um complemento que pode ou não se ligar
a ele, né, através de uma preposição. E aí, de acordo com a significação do verbo, ou seja, qual é a mensagem, né, o contexto que eles querem passar para nós, a gente vai ter uma escolha de uma preposição. Então, um verbo, às vezes por conta da preposição, vai mudar todo o sentido desse verbo, beleza? E aí, eu trouxe alguns verbos que mais a gente encontra, né? São os verbos mais importantes dentro dessa regência verbal. Então, por exemplo, o verbo agradar, quando ele não tem preposição. Agradar o filho com balas, ou seja, contentar o filho, né? Agradar o filho, contentar o filho com presentes também, né? Quando eu falo agradar a, no sentido de ter uma preposição, está no sentido de satisfazer. O espetáculo não agradou ao público, ou seja, o espetáculo não satisfez ao público. Aspirar e o aspirar a. Então, quando a gente tem uma preposição, vai mudar totalmente o sentido do verbo. Então, por exemplo, o verbo aspirar, sem preposição. Seria nessa ideia de respirar, né? Aspira o perfume das flores. O verbo aspirar a, eu desejo algo, né? Então, aspiro a uma posição de destaque, ou seja, eu desejo uma posição de destaque. Assistir a, pode ser no sentido de o médico assiste o doente, né? No sentido de prestar assistência. Quando assiste a, pode ser no sentido de ver, né? Eu assisti a um bom filme. Ou também pode ser no sentido de caber, né? Por exemplo, este direito assiste ao trabalhador, ou seja, esse direito é do trabalhador, cabe ao trabalhador ter este direito. E também, por exemplo, o verbo assistir em, né? Quando ele pede a preposição em. Eu assisto em São Paulo, ou seja, tá, eu tô assistindo televisão em São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. Então, é muito importante que vocês saibam essa diferença do significado de um verbo e de outro, juntamente com as preposições. Então, vocês percebem que, de acordo com a preposição, sem preposição ele pode ter um sentido, com a preposição a, por exemplo, que é o verbo assistir, vai ter outro sentido, o verbo assistir com a preposição em tem outro significado, então vamos nos atentar a isso. O verbo chamar, o verbo esquecer também, gente, a gente olha muito, né, tem muitos textos, às vezes a gente, em vários exercícios sobre a regência verbal, cai muito essa questão do verbo esquecer, esquecer-se de ou esquecerá. Então, as 3 formas desse verbo sempre é cobrado muito em exercício. Por exemplo, o verbo lembrar. Lembrar sem preposição, fazer recordar. E também pode ser não esquecer de. Lembrar a, tá no sentido de advertir, recordar, né? Lembrei e li o fato, lembramos a eles que já era tarde, ou seja, eu adverti, eu recordei que já era tarde o tempo. Namorar, gente, a gente não namora com, tá? A gente namora fulano, por exemplo. Não seria João namora com a Maria. Não, João namora Maria. A gente não vai usar essa preposição com. O verbo obedecer, ele vem com essa preposição a. Obedecer a alguém ou a algo, né? E o desobedecer é a mesma forma. Pagará e perdoar a. Ou seja, a gente paga algo a alguém. A gente perdoa algo de alguém ou a alguém. Por exemplo, eu perdoei a dívida a meu amigo. Ou seja, eu perdoei alguma coisa a alguém. Perdoar um pecado a alguém. E o verbo pagar, por exemplo, paguei os honorários ao advogado, ou seja, eu paguei algo a alguém. Então, o verbo pagar e perdoar sempre vai ter, né, esse alguém e algo, né? Sempre vai ter 2 objetos, um objeto direto e um objeto indireto. A gente fala que vai ter sempre 2 termos para completar o sentido deste verbo. O verbo preferir também, lembre-se que é eu prefiro doces a salgado. A gente não vai dizer assim, eu prefiro doces do que salgado, não. Prefiro cinema a teatro. A gente não vai dizer prefiro cinema do que teatro, tá? O verbo querer também a gente encontra muito em exercícios. O verbo visar, simpatizar, gente, sempre vai ser simpatizar ou antipatizar, sempre vai ser com a preposição com, tá? Simpatizei com Teresa, antipatizei com a Teresa. Então, sempre o verbo simpatizar e antipatizar vai ter essa preposição com. O verbo visar, ele tem 2 sentidos. Sem preposição, tá no sentido de pôr o visto, né? Por exemplo,
eu visei o passaporte no aeroporto, ou seja, eu dei um visto no passaporte lá no aeroporto. Mas se for visar a, ou seja, com essa preposição, no sentido de desejar, objetivar. Por exemplo, ele visa a um cargo de destaque, ou seja, ele almeja um cargo de destaque. Beleza, pessoal? Então, dica novamente que eu dou para vocês. Voltem o vídeo, assistam quantas vezes for necessário e grifem principalmente esses verbos que eu falei para vocês, que são os que mais caem em exercícios, em provas, em textos para que a gente escreva e também nos nossos diálogos do dia a dia, né? Então, gente, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.